Olá, graça e paz, muito bom dia a todos. Deus em Cristo Jesus seja engrandecido, exaltado, glorificado e magnificado. Jesus Cristo é o Senhor. Muito bom dia a todos, sou o apóstolo Miguel Anjo da Igreja Cristo Vive. Sou um pregador reformista. As raízes do meu ministério estão na Dutch Reformed Church, na Igreja Reformada Alemã. Faço parte e tenho a minha origem naquele momento de grande revolução espiritual, quando Martinho Lutero, a partir de 1505, descobriu, por revelação, que a Igreja Romana, a quem ele servia com fidelidade, não estava vivendo o Evangelho de forma legítima, segundo o padrão daquilo que é a essência, a verdade, que é ou são as boas novas de grande alegria. Então eu quero hoje conversar um pouquinho com você, porque a ideia que muitas pessoas têm do Evangelho e dos evangélicos é uma ideia absolutamente controversa. Creia nisto que eu lhe digo. O Evangelho legítimo e verdadeiro não tem nada a ver com judaísmo, com atitudes legalistas ou judaizantes. Há uma mensagem que Paulo escreveu aos Gálatas, um dos livros do Novo Pacto, em que ele diz que a mim, Paulo, me foi revelado o evangelho da incircuncisão. Ou seja, viver a verdade do evangelho não tem parte nem com costumes de Moisés, nem com a circuncisão do prepúcio, sinal de pureza, que assim acontecia, até hoje acontece, no meio do povo judeu hebreu. A nossa origem, nós que não temos sangue de Israel diretamente em nossas veias, nossas artérias, assim éramos chamados à luz da Bíblia, antes de termos Jesus como Senhor e Salvador, um povo gentílico. Mas o próprio Cristo disse, nos seus livros históricos, ele disse a João: olha, eu tenho muito para vos revelar, mas vocês não suportariam agora. Eu tenho ovelhas, outras, que não são deste aprisco dos judeus. A mim, disse Jesus, me convém buscá-las e conduzi-las. Então existe uma mensagem para os de origem judaica e hebraica. E existe uma mensagem, o evangelho da incircuncisão, contrário ao da circuncisão, que é para aqueles que são de origem gentílica. Se eu tentar misturar o que é judaísmo com o que é gentilismo, se eu tentar misturar graça com lei, eu faço uma salada de desgraça, desculpa a expressão, tecnicamente acadêmica. Eu tenho que conhecer, então, o que é o evangelho verdadeiro e legítimo. Evangelho significam boas novas. Boas novas de grande alegria. Boas novas que produzem uma manifestação tremenda de regeneração do homem interior. O homem criado segundo Deus. Esse homem criado segundo Deus, que não tem nada a ver com as atitudes carnais do homem, torna o homem um modelo de verdade, fruto das boas novas do Evangelho. Significa que o Evangelho é poderoso. É o poder de Deus para a salvação. Não existe um outro caminho para a salvação. Não há como alguém ser salvo por obras, por méritos pessoais, por ter um nome familiar, por ter uma origem. Não existe. Paulo, escrevendo sua tremenda
epístola, assim como Gálatas, aos Efésios, ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. Não é algo que o homem possa produzir. Eu não posso me salvar. Eu não posso me autossalvar. Eu não posso pagar o preço por mim. O preço foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Então, quando se anunciam boas novas, não tem nada a ver, se elas forem de grande alegria, não tem nada a ver com sacrifícios, com vigílias, com jejuns, com batismos, com abluções, com pago preço, com manifestações da carne para tentar barganhar o coração de Deus. Até porque o homem sem Jesus está morto em pecados e delitos. O único que tem capacidade de justificar e tornar o homem justo, puro e salvo é a pessoa de Jesus. E como é que isto acontece? Quando ele ouve a palavra da verdade, quando o evangelho, as boas novas de grande alegria chegam até a sua vida. Paulo é tremendo nesta questão. Quando ele escreve aos Gálatas que estavam passando por um momento de insensatez e de loucura espiritual, dando ouvidos a falsos mestres, a falsos ensinos que vinham de Jerusalém através de Pedro, de Tiago, de Marcos, de João, ele disse: ouça, eu estou muito admirado, diz no primeiro capítulo, que você esteja passando tão depressa, diz o versículo 6, daquele que vos chamou. Quer dizer que a chamada não é autoproclamação. Eu não posso me autoproclamar um salvo. A chamada é de Deus. Quem traz, quem convence, quem ilumina os olhos do coração, quem persuade, quem toca o coração é o Espírito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós chamamos do Espírito Santo. O Espírito é o Senhor. Então ele diz: olha, aquele que vos chamou, significa que não é o homem que dá o passo, é Deus que vai, é Deus que faz, é Deus que persuade, é Deus que convence, é Deus que usa os lábios do pregador, mas é Ele falando. Ele diz: você está passando da graça de Cristo para um outro evangelho? Então, a igreja que havia conhecido as boas novas de grande alegria através de Paulo, as igrejas da Galácia, agora estavam dando ouvidos a uma outra voz. E ele disse: não é que haja um outro evangelho, não. Então Paulo deixa claro, só existe um evangelho. Só existem boas novas nas 14 epístolas de Paulo. Aqui está contida a verdade de Deus, especialmente quando você conhece o livro dos Gálatas, porque eu amo muito a Bíblia Sagrada e eu entendo com muito temor e tremor que o livro de Gálatas é o livro da alforria espiritual. Quando alguém conhece a mensagem dos Gálatas, ele fica livre. Acabam as amarras, acabam as prisões, a cegueira espiritual. Quando você tem olhos espirituais iluminados, quando você compreende a herança dos santos, quando você entende o chamado por causa da soberania de Deus, você conheceu o verdadeiro evangelho. Pela predestinação e não por um ato de uma decisão humana, até porque não pode, por quê, apóstolo? Porque o homem sem Jesus está morto em pecados e delitos. Tenha o nome que tiver, a posição na sociedade ou o nome de herança familiar. Sem Jesus, o homem está perdido. Sem Jesus, está morto em pecados e delitos. Sem Jesus, o homem serve ao príncipe das potestades do ar. Sem Jesus, o homem está em densas trevas, numa escuridão espiritual. E talvez
do que você hoje chama de depressão, de angústia, de medo, de incapacidade, de bipolarismo, e lhe digo isto com muito temor, é uma escuridão espiritual que você se encontra. É como viver dentro de um túnel escuro. Você não sabe onde está a pedra de tropeço, você não sabe onde está a parede, e as pessoas vivem tropeçando, batendo na cabeça de um lado, batendo na cabeça do outro, tateando, como que tentando encontrar a verdade. Mas a verdade está em Jesus, e ninguém a encontra por livre decisão, por moto próprio. Alguém que conheça a verdade é porque Cristo soberanamente lhe revelou a verdade. Porque nós estávamos mortos e cegos, não havia quem buscasse, não havia quem entendesse, não há um justo sequer, disse Paulo, a Roma. Então, ele disse, não há outro evangelho, mas há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, Paulo estava se referindo aos legalistas judaizantes de Jerusalém, que queriam perverter, a intenção deles era perverter a mensagem de Paulo, era perverter a graça de Deus, era contradizer a verdade, porque não é a lei que salva, é a graça que salva. Eles queriam perverter. E sabe que este warning chegou hoje em dia. Muito do que se diz que é evangelho, nada tem a ver com o evangelho. Tem a ver com o legalismo, tem a ver com o judaísmo, tem a ver com o judaizante, mas não tem a ver com boas novas de grande alegria. Então há pessoas cujo intento, e Jesus os chamou de falsos mestres, falsos profetas, Paulo também se referiu a eles deste modo, querem perverter o evangelho de Cristo, levando as pessoas a viverem como se elas fossem de origem judaica. Como se elas tivessem que obedecer a ritos, cerimônias, festas, comidas, bebidas, luas. Isso tudo, disse Paulo, é a sombra dos bens vindouros. A realidade é Cristo, o resto é sombra. Então ele disse, olha, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos prega o evangelho, que vá além do que temos pregado, seja anátema. Então nós precisamos discutir isto publicamente, porque o nosso programa é um programa de utilidade espiritual, é uma essência, é uma necessidade que as pessoas têm de ouvir a voz de Deus. Eu não disse há pouco, muita gente anda aí tateando em busca da verdade. Isto é bíblico, diz que muita gente anda tateando. É aqui, é ali, é um azeitinho, é um salzinho, é um óleozinho, é uma corrente não sei de quê, paga o preço aqui, faz um batismo. Você sabe que batismos nas águas, sejam eles por aspersão ou nas águas, isso era uma cerimônia judaica. A tribo dos essênios, de onde vinha João Batista e Jesus, é que batizavam. Jesus nunca batizou ninguém. O próprio Paulo nunca batizou, aliás, ele batizou Crespo e Gaio, mas ele diz, não, mas eu não fui chamado para batizar, para andar de cerimônias judaicas. Eu fui chamado para pregar o evangelho. Então nós, para vivermos o evangelho, não podemos mesclar o Cristo com as obras da lei, com os costumes de Moisés. Isto é um fardo, isto é tentar a Deus. Pedro disse isso em Atos dos Apóstolos, no grande sínodo. Ele disse, espera aí, nem nossos pais suportaram, vocês se põem sobre a cerviz do povo de Deus, um jugo pesado, eles não vão conseguir viver o evangelho. Nossos pais não conseguiram, nós não conseguimos. Como é que o povo vai conseguir? É muito simples. Se o pregador disser às pessoas, tem que fazer 54 dias de jejum, tem que passar um ano sem beber água, tem que não dormir um mês inteiro. Isso é muito simples, mas isso não tem nada a ver com o evangelho. Aliás, com muito temor e tremor, porque este tempo que estamos aqui na televisão é caríssimo e é pago pelo povo de Deus, negar a obra completa e o sacrifício de Cristo é ultrajar o Espírito da graça, é profanar o sangue da aliança. Então esse ministério vem com um ministério de reforma, mostrando o verdadeiro, não é um outro evangelho, o verdadeiro,
que Paulo disse ao céu, não recebi de homem algum. Isso foi uma revelação. Então, pastor, o senhor é unicista? Nunca fui unicista. Eu sou bíblico. Eu sou paulino. Eu sou imitador de Cristo. O senhor tem alguma coisa a ver com os armenianistas? Nem sei quem são. Nunca nem tive o desprazer de os conhecer. Imagino o prazer de conhecer. Eu não sou nem unicista, nem armenianista, nem calvinista. Eu sou bíblico. Isso é um outro evangelho. Eu sou a favor e luto e defendo o evangelho legítimo, genuíno da graça de Deus. Onde sequer o dedo, a impressão digital do homem está lá marcada quanto à salvação. Não há indício nenhum na Bíblia Sagrada que o homem faça alguma coisa, produza algum efeito, dê uma mãozinha, dá um jeitinho em Deus para completar o que ele não completou. A obra de Cristo foi consumada, é completa. Fora disso, há um outro evangelho. E lembre-se o que Paulo disse aos Gálatas. Pedro, você é um judeu e vive como um gentio. Como é que obrigas, Gálatas 2,16, os gentios a viverem como judeus? Então é isso que é o drama de tanto sofrimento do outro lado. 15 milhões de evangelhos desviados no Brasil, obrigados a viver como se fossem judeus. Paga preço, faz vigília, olha o diabo, perdeu a salvação, risca o nome do livro da vida, tem que beber óleo, põe sal na cabeça, põe óleo não sei de onde. E as pessoas vivem nisto, amado. Tem nada a ver, isto é um jugo pesado. Um dia Jesus olhou aquela multidão aflita, exausta, cansada, tal qual você pode estar hoje cansado. Querendo jogar tudo para o ar, querendo já tirar a toalha para o canto do ringue. E disse, você está cansado? Você está sobrecarregado? Então venha a mim. Venha a mim. Vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te aliviar. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Você vai encontrar descanso para a sua alma. Eu queria terminar hoje dizendo, o descanso só virá à sua alma se você se reencontrar com o Criador. Por um pouco de tempo, Ele te deixou. Mas disse o profeta Isaías, mas logo te cobriu de misericórdia. Esse pouco de tempo, no meu caso, foi dramático. Acidente no exército, 2 anos do hospital, 20 cirurgias, cadeira de roda, besteira atrás de besteira. Mas Deus sempre me amou e me buscou, e me selou, e me salvou. E é isso que Ele está fazendo agora com você. Ele te encontrou através deste programa. O que eu tenho a fazer, apóstolo, a meu amigo Miguel Ângelo? Abra o seu coração e diga, Senhor, salva-me. Porque o encontro já está, este momento, estava tudo predestinado desde antes da fundação do mundo. É só você agora dizer, Senhor, eu te reconheço e confesso com a minha boca, crendo com o meu coração, que Tu és o meu Senhor e Salvador. Acabaram as trevas. Acabou o tatear no meio das trevas. Acabou a ignorância espiritual. Você deixa de ser um ioiô na vida. Você deixa de andar em roller coaster. Um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo. Sabe o ioiô? Nossos filhos brincavam quando eram pequenos. Um dia está lá embaixo. Eu estou down, estou bipolar, estou depressivo. Outro dia sobe. Eu estou com uma alegria que o senhor não imagina. Eu sou um Hércules, eu carrego o mundo nas costas. No dia seguinte ele está em cinzas, depois está com alegria. Será isto uma forma boa de viver? Entregue a sua vida a Jesus. Confie nele. O mais, deixa com ele. Ele fará. A Cristo vive, esta igreja vive de 3 bases: palavra, oração e louvor. Isto é o tríplice base da nossa igreja. Você sabe que nós temos um perfil
Eu, para chegar à conclusão que o perfil do ministério seria este, eu andei por muitas igrejas nos Estados Unidos, em Portugal, eu conheci muitos ministérios, Sul-América, e eu cheguei a um perfil que é o que é agradável ao Senhor. E eu quero lhe fazer um convite. Como disseram os gregos quando queriam ver Jesus, venha e veja. Venha participar da Cristo Vive. Nossa catedral está na Rua Maricá 320, a zona oeste do Rio de Janeiro. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo BRT da Pinto Teres, da 28DP. Primeiro, uma grande família espiritual. Somos mais de 15 mil membros. Mas há um lugar que é seu. Um lugar de luz, um lugar de paz, um lugar para a eternidade. Olha, a vida passa rápido. Pessoas que estavam conosco no Réveillon já descansam no Senhor. Pessoas que nós nunca imaginaríamos, nunca, que morreriam tão cedo, já morreram. Você vai deixar a sua vida correr frouxo de qualquer modo ou você diz, não, eu tenho um chamado. Eu quero Jesus, eu quero viver o Evangelho. Venha para Cristo Vivo. Nosso telefone é 30 17 90 90. Ligue para nós, temos bispas conselheiras. Quero mandar o meu carinho, o meu abraço, o meu amor para a família Ambrósio, Rodrigo e Fabiana Ambrósio. Eu tenho uma honra muito grande no meu coração de falar deste casal de empresários. Eu fiz uma reunião de empresários, levei 15 ou 20 dias preparando uma reunião e muita gente me disse, sabe o que tocou o meu coração naquela reunião de empresários? O testemunho do Rodrigo Ambrósio. Então, este homem e com a sua esposa são colunas da igreja. E a minha gratidão e de encorajar as pessoas da Baixada, no Turbo 1000, está o que você precisa. Agradecer ao povo da Igreja Cristo Vive que dá o suporte para esta programação. Sem o povo da Cristo Vive, nada seria feito. E aquela pessoa que está do outro lado diz, olha, eu vou começar a ajudar este apóstolo, eu quero cooperar com o senhor. Eu sou um empresário, um profissional liberal, um executivo, uma dona de casa, um magistrado, um industrial, um empreendedor, um jovem estudante, um aposentado, mas eu quero colocar uma semente neste ministério. Ligue para nós, 30 17 90 90, será uma bênção. Você sabe, às vezes, por R$1 por dia, nós conseguimos levar esta palavra pelo mundo afora, aqui pela Bandeirantes e pela TBN. Será uma graça muito grande saber que há pessoas que querem que esta verdade seja proclamada. Amanhã nós voltamos. Ao Senhor toda a honra, todo o louvor e toda a glória, a minha equipe de televisão. E olha, começa esta semana pondo a mão no arado, não olhe para trás, siga. O plano de Deus é perfeito. Você nasceu para vencer. Meu nome é Apóstolo Miguel Anjo, minha amada esposa Bispo Roxana, todo o corpo ministerial. Nós nos unimos e dizemos graça e paz, um dia em perfeita vitória.